Bem, o que você faria se percebesse, depois de 2 décadas de trabalho e dedicação, que o lugar em que você está não é mais para você? O que você faria se você percebesse que você precisa tomar uma atitude, você precisa mudar? E essa mudança vai te trazer uma série de consequências. Meu nome é Marcelo Miranda e esse vídeo conta mais um pedaço da nossa história. Durante 20 anos eu servi como pastor de uma determinada instituição, de uma igreja. E não, eu não vou falar mal dessa igreja. Eu tenho um profundo amor e respeito por essa igreja. Foi lá que eu fui formado, foi lá que eu aprendi muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo. Conheci muitas pessoas boas. Porém, chegou um determinado momento em que eu e a minha esposa tomamos a decisão de nos desligar e de seguirmos com Deus, porém sem carregar uma placa de instituição. E sim, nós hoje somos membros de uma igreja, nós frequentamos regularmente, nós não somos desigrejados, nós não somos contra frequentar a igreja de forma alguma, nós amamos frequentar os cultos, nós amamos servir na nossa igreja, porém, nós não vivemos mais por uma instituição. Nós vivemos, sim, pelo reino de Deus. E aos 35 anos de idade, eu percebi que eu precisava tomar uma atitude. Aliás, eu já vinha percebendo isso antes. Esse pensamento, ele ocupou minha mente durante alguns anos. Porém, aos 35, eu tomei a decisão. Eu tive coragem, junto com a Camila, de tomarmos a decisão. E foi em comum acordo. E eu não tenho medo em dizer para você que eu cresci mais espiritualmente nesses últimos 4 anos do que propriamente nos 20 anos. Vamos abrir a mente, vamos conversar aqui e vamos falar como gente grande, como gente madura. As igrejas, num todo, elas são ótimas, elas são essenciais para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, para a acolhida, para o pertencimento de uma pessoa. E o que muita gente tem feito hoje, e não é de hoje, é colocar a religião à frente da vontade de Deus. Muita gente tem feito é confundir. Irmãos, eles brigam entre si, dizendo a minha denominação é a correta, a sua não é a correta. Sabe, isso existe muito, principalmente entre o meio evangélico. Uma disputa de membros como se fossem produtos, como se fossem marionetes ou coisa parecida. Então isso aí não agrada nada a Deus. Eu quero deixar bem claro que a conotação desse conteúdo é mostrar como Deus trabalha na vida de uma pessoa que quer simplesmente servi-lo. Nesse vídeo, portanto, nós vamos falar como vive um pastor que não tem igreja. Um pastor cujas ovelhas é a sua esposa. É para ela que eu prego, é para ela que eu transmito minhas mensagens, é por ela que eu oro todos os dias, é dela que eu tenho cuidado. Hoje nós não temos mais um lugar, um endereço chamado de igreja para trabalharmos, para irmos lá de segunda a segunda, fazemos o nosso trabalho, como antes acontecia. Então nós íamos de segunda a segunda, pela manhã, à tarde e à noite, realizávamos os cultos, prestávamos os atendimentos às pessoas, trabalhávamos também nas mídias, rádio e televisão por muitos anos, fazendo as chamadas, fazendo os programas evangelísticos para atrair aquelas pessoas ao Senhor Jesus. E fizemos isso com muita alegria, fizemos isso com muito esmero. Mas sabe o que acontece quando o pastor da igreja, no caso, na ocasião ele começa a perceber que ele não tem tempo para cuidar das pessoas da igreja? Olha que interessante, parece um tanto contradizente. Imagine você que você vai a um lugar em busca de ajuda. Você vai, por exemplo, em um hospital. E nesse hospital você fica horas e até dias esperando por um atendimento médico. E você vem a descobrir que os médicos eles estão muito ocupados. Ocupados fazendo o quê? Eles estão fazendo estudos, eles estão fazendo pesquisas para descobrir como ajudar pessoas. Mas eles não têm tempo de ajudar pessoas por conta dessas pesquisas. Você consegue entender? Então, a partir de um momento da minha vida, quando eu comecei a galgar responsabilidades, posições de destaque, onde me consumiam demais o meu tempo, a minha ocupação, eu me vi nessa situação. Não foi nenhuma nem duas vezes. Na seguinte situação, de que eu não tinha tempo para ajudar as pessoas que vinham até mim. Por quê? Porque eu estava atarefado demais. Com o quê? Com as burocracias, com os relatórios, com os trabalhos
que aqueles grupos ou aquela quantidade de pessoas que eu tinha me traziam. Entenda, uma igreja tem que ser organizada, e uma organização exige tempo, exige esmero, exige zelo, exige dedicação. Então você não pode levar de qualquer jeito. Você está ali, você faz o trabalho da fé, você faz o trabalho espiritual, as pessoas vêm. E as pessoas começam a vir nas suas dezenas, nas suas centenas, daqui a pouco chega a milhares, e de repente você se vê numa condição onde você precisa organizar aquilo tudo. Porque tem muitas pessoas chegando, tem muitas pessoas entrando, e aquelas pessoas elas vão se sentindo bem, e elas vão sendo livres das suas mazelas, dos seus sofrimentos, dos seus problemas psicológicos, elas vão sendo livres dos seus tormentos, e elas precisam se enquadrar em alguma coisa dentro da igreja. Então, o pastor ele vai direcionando aquelas pessoas aos grupos, né, aos departamentos, para que elas se ocupem, para que elas permaneçam na igreja. E daqui a pouco, esses grupos, esses departamentos, esses ministérios, eles trazem ao pastor ou aos dirigentes da igreja uma série de responsabilidades, uma série de preocupações. E daqui a pouco está lá o pastor, que foi chamado para ajudar pessoas, ele está sem tempo de ajudar pessoas, porque ele gasta o tempo todo dele resolvendo ou procurando maneiras de resolver problemas de pessoas. Então todo o tempo dele é consumido nisso. E quando ele precisa ajudar alguém que está ali no salão da igreja ou está lá na casa pedindo uma visita, o que acontece? Ele não consegue. Então isso é devastador. Isso aí é destruidor para aqueles que foram chamados por um propósito e querem conservar esse propósito. Eu quero repetir aqui e enfatizar que eu não estou apontando erros de ninguém. Eu não estou dizendo que tal igreja é falha, que tal igreja é certa. Isso eu estou falando sobre toda qualquer grande organização. Quando algo cresce demais, enfrenta-se esse problema. Então, o que fazer numa situação dessa, né? O caos está instaurado. Por um lado, existe ali as pessoas carentes, necessitadas de ajuda, necessitadas de um pastor presente, que queira ajudá-las e que consiga ajudá-las. Pessoas doentes, pessoas viciadas, pessoas traumatizadas, pessoas angustiadas, pessoas com problemas familiares, problemas do casamento, pessoas com problemas financeiros, com sérios distúrbios, tentando tirar a própria vida ou pensando isso. E por outro lado existe um pastor que também está necessitado de ajuda. Ele está tão sobrecarregado, que aquilo está refletindo no casamento dele, que aquilo está refletindo na saúde dele, também no emocional dele. Então tem uma grande demanda e a pessoa que deveria atender a demanda também tem uma demanda. Também precisa de ajuda, ele também precisa de assistência. E aí você me diz, então por que que esse sujeito aqui ele não busca ajuda? Ele não busca ajuda porque essa ajuda vai exigir que ele seja substituído. E ele não quer ser substituído. Essa ajuda, se ele for buscar, vai exigir que ele seja colocado no stand-by, enquanto o outro ocupa o seu lugar, né? Nada mais justo. Ele não quer ser substituído. Ele não quer ser deixado de lado para esperar um tempo onde ele vai ser ajudado. Então o peso, ele vem de uma forma que torna-se insustentável. E aí os reflexos, eles começam a acontecer. Os efeitos colaterais, eles começam a acontecer. E eu sei que tem muitos homens e mulheres também, líderes de ministério, pastores, pastoras, diáconos, presbíteros, sacerdotes, tem muitos missionários que vão assistir esse vídeo e também se identificam com isso. Você se identifica com essa questão, sabe? Não é que você não confie nos seus líderes para buscar ajuda, não é isso. A questão é que o trabalho é tanto que você não consegue diferenciar, você não consegue assimilar a questão de que você precisa de ajuda. Você começa a achar que aquilo ali é normal, aqueles sentimentos, aqueles distúrbios que você começa a ter, aqueles ataques de ansiedade, aquelas crises de raiva que você começa a ter, sabe? Aquelas discussões repentinas e constantes no casamento, você começa a achar que aquilo ali é normal, é o estresse do dia a dia, uma hora vai passar. Ou então é coisa da idade, daqui a pouco passa, daqui a pouco é melhor. E não é assim que funciona. Todo ser humano tem um limite.
Todo ser humano ele tem um ponto aonde a caixa enche e dali em diante ela vai transbordar, dali em diante torna-se insustentável. E esse ponto chegou para mim, esse ponto ele chegou para Camila. Durante anos nós carregamos essa questão e nós não conseguimos mais lidar com isso. Nós não vimos outra alternativa a não ser deixar o nosso cargo, deixar a posição que nós estávamos e continuar fazendo o que nós fazíamos agora de uma forma mais leve. Então hoje é assim que nós vivemos, é dessa maneira que nós nos comportamos no nosso dia a dia. Eu procuro todos os dias fazer algo que me remeta a servir a Deus. Eu procuro todos os dias estar conversando com alguém, estar aconselhando ou atendendo alguém presencialmente ou no método virtual. Eu procuro todos os dias estar em sintonia com as coisas de Deus. Foi para isso que eu fui chamado e é isso que eu vou fazer durante toda a minha vida. Então, eu quero colocar aqui para vocês uma amostra, por exemplo, daquilo que nós fazemos. Nós conseguimos idealizar algo para os adolescentes. O programa Jovem Comunicador, ele veio à nossa mente, nós fomos adaptando, fomos criando isso no nosso pensamento e é uma forma que nós achamos de poder estar com pessoas, de poder prestar essa assistência, não como num culto, não como numa igreja, mas semelhante. Ali nós estamos em contato com a família dos adolescentes, também com eles, semanalmente, né? Uma vez por semana nós nos reunimos e nós passamos ali um ensino de qualidade, formulamos em 6 temas, em 6 meses. Nós começamos já no mês passado essas aulas e tem sido um sucesso, graças a Deus. Então toda quarta-feira nós nos reunimos, nós preparamos a aula. Já no ano passado eu consegui elaborar todas as aulas, qual seria cada assunto, cada tema, tudo o que seria falado durante todo o programa de 6 meses, nós elaboramos, colocamos no papel. A partir de então, eu precisava de um local para fazer essas aulas, mas eu não posso ainda pagar um aluguel, eu não posso ainda assumir esse compromisso de alugar um lugar, uma sala comercial. Hoje nós estamos pagando o aluguel da nossa casa, nós moramos aqui de aluguel. Então nós buscamos, e o pastor da igreja que nós estamos frequentando, que nós nos tornamos membro, ele emprestou para nós uma sala, e é lá que nós realizamos semanalmente o nosso programa Jovem Comunicador. E aí nós precisávamos de pessoas, de jovens, para poder formar o programa Jovem Comunicador. Então, nós fizemos aquilo que nós sabemos e amamos fazer, que é nos relacionar. Então eu saí nas escolas, eu fui em 5 ou 6 escolas do âmbito estadual, e algumas, né, com um jeito ali, com um bom relacionamento, nós conseguimos ter acesso para fazer a abordagem, para chamar esses adolescentes. Algumas foi a própria equipe pedagógica que fez essa abordagem, essa seleção, e nos enviou esses jovens que têm propensão à comunicação, que querem se comunicar melhor. Hoje a juventude, eles vivem e passam muito tempo nas telas, assistindo a conteúdos que não acrescentam em nada. Mas eles não sabem, por exemplo, desenvolver uma boa conversa olhando nos olhos. Então o programa todo foi formulado em cima disso. Levar os jovens a se comunicar de uma forma mais humanizada, de uma forma mais direta, assertiva, de uma forma produtiva. Então o programa ele recruta adolescentes de 10 a 15 anos, numa turma só. Nós conseguimos formar uma turma de 30 adolescentes e toda quarta-feira lá estamos nós, às 18h30 até às 19h45, passando o nosso conteúdo, cumprimentamos um, conversamos com outro, e ali estamos em contato com o ser humano, estamos em contato com as pessoas. Às vezes nós temos o lanche para levar, conseguimos doações de parceiros, às vezes não conseguimos. O programa está no começo ainda, mas logo vai se ajeitando, logo vai se adaptando, a gente faz tudo com alegria e eles também correspondem. Eu tenho o maior prazer quando chega o momento de ir para a aula, eu tenho todas as minhas roupas ainda, da minha época de pastor na igreja, eu não me desfiz de nenhuma delas, está tudo guardado, os meus ternos, as minhas gravatas, os meus sapatos, eu não me desfiz de nada. Então eu vou lá, escolho minha roupa, me arrumo e vou com alegria, pego o nosso carro, nosso Fusca e vamos fazer as nossas aulas. Daqui uns dias nós também iniciaremos esse programa de oratória, só que de uma forma adaptada, para os internos da Casa Caminho da Vida, que é uma casa importante de recuperação. Então, nós começaremos também daqui uns dias esse programa de oratória e comunicação para os homens que lá vivem, que moram nessa casa, que estão lá procurando uma segunda chance, uma nova oportunidade. Também eu não vejo a hora de começar
e produzir um conteúdo sobre isso. Para mim, é o que faz sentido. Para mim, é o que realmente importa, é estar em contato com as pessoas, é estar ali no dia a dia, convivendo, orando por um, conversando com o outro, senta com um aqui, aconselha, ouve. Às vezes nós temos uma palavra para dar, às vezes não, às vezes nós só ouvimos mesmo. Mas para mim isso faz todo sentido. Isso queima dentro de mim, isso está aceso dentro de mim, sabe? Eu não consigo me ver. Então agora eu me desliguei do ministério, então agora eu sou um ser humano comum, agora eu vou trabalhar, eu vou construir minha vida. Eu não consigo me ver nisso. Eu não consigo me enxergar nisso. Toda aquela base que eu tive, todo aquele conteúdo que está guardado aqui no meu subconsciente durante os 20 anos de exercício, isso é muito precioso, muito precioso. Volto a repetir, não foi o lugar que nos fez pesar, foi o sistema operacional que fora criado devido ao tamanho que o lugar se fez. E isso eu sei que muita gente vai se identificar, muita gente também passou ou tem passado por isso. Então hoje nós vivemos de forma leve, de forma desprendida. É lógico que nós não temos ninguém para nos dirigir, para nos dizer o que tem que ser feito. E isso também é um tanto quanto perigoso, porque ao mesmo tempo que você fica engessado quando te passam o que tem que ser feito, ao mesmo tempo você precisa de uma direção. Nós precisamos de um direcionamento. Então quando você está por conta e risco, você precisa muito mais agora buscar um direcionamento lá do alto. Porque afinal de contas, todo o nosso conteúdo, todo o nosso trabalho, toda a nossa vida tem que estar alinhado com ele. E se você me perguntar aonde isso vai dar, aonde isso vai chegar, eu não sei. Eu só sei que algo muito grande acontece quando você se coloca 100% na disposição de Deus. E você que está assistindo esse vídeo, tem uma experiência parecida? Tem um comentário a fazer? Nos ajude a compartilhar, nos ajude a levar a mais pessoas que também estão vivendo um conflito parecido, uma situação parecida e precisam de um direcionamento. Eu confesso para você que tem dias que não é nada fácil. Mas eu lhe pergunto, o que é fácil nessa vida? O que é fácil? Nós precisamos viver um dia por vez. Eu tenho a minha riqueza chamada família, eu tenho a minha base familiar, o meu casamento, que é muito bem estruturado, e isso já é um ponto positivo enorme para mim. Eu aprendi também que os cuidados com o corpo, os cuidados com a saúde, uma rotina saudável faz com que a mente funcione muito bem. Esse é mais um vídeo de um homem que, perto dos 40 anos, decidiu dar uma virada completa de vida e não se arrepende por isso.